Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje, eu vou fazer com vocês a correção do Plano de Estudo Tutorado de Língua Portuguesa do 7º ano do Ensino Fundamental, volume 2 de 2021, semana 1. Vamos lá? Ô, gente, então aqui na semana 1 do PET 2, do 7º ano, nós vamos falar sobre o gênero textual conto. Eu vou deixar para os professores aqui em cima nos cards uma sugestão de playlist chamada Histórias Ilustradas, em que eu apresento algumas histórias curtas, alguns contos. E ao final de cada história, de cada vídeo, eu apresento algumas perguntas para trabalhar os elementos da narrativa, como o enredo, o conflito, o tempo, os personagens, etc. Essa playlist vocês poderão utilizar como atividades complementares, caso vocês queiram. Então, pessoal, primeiramente vocês vão fazer a leitura desse texto informativo aqui, ó, que explica basicamente como que é estruturado esse gênero textual, o conto. Então, você vai fazer a leitura desse texto aqui. Nessa parte aqui, por exemplo, fala sobre alguns tipos de contos que existem. Essa parte aqui vai ser importante para você responder a uma das perguntas. Então, vamos às questões. Número 1. Os contos encantam as crianças através dos tempos. São passados de geração em geração pelos povos de diferentes culturas. Muitas pessoas têm os primeiros contatos com a leitura por intermédio dos contos. Letra A. E você? Quais histórias infantis você mais gosta? Por quê? Essa aqui é uma resposta pessoal. A minha resposta é a seguinte: eu gosto da Rapunzel, porque foi o primeiro livro que eu li. Gosto das versões que a Disney cria das princesas clássicas, porque são muito fofinhas. Mas também gosto muito das novas princesas, como a Moana e a Elsa, que têm personalidades e objetivos de vida não românticos. Porém, a história infantil que mais gosto é da Alice no País das Maravilhas, porque aquele universo mágico me encanta. E também gosto de fábulas e contos dos irmãos Grimm, porque minha mãe e minha tia liam essas histórias para mim, meus irmãos e primos quando éramos pequenos. Letra B. Em quais delas há bruxas no enredo? Em sua opinião, porque as bruxas são personagens recorrentes em contos infantis? Nos contos de fadas, sejam eles escritos ou em forma de filmes, é comum a presença de bruxas. Acredito que as bruxas representam o mal ou os valores e atitudes que os adultos querem ensinar para as crianças que são errados e devem ser evitados. Ou também podem representar as consequências negativas que acontecem com as pessoas que têm atitudes consideradas erradas. Tudo isso tem a intenção de formar o caráter da criança. Questão 2. Você estudou sobre as características e tipos dos contos, lá naquele texto informativo que eu disse para vocês lerem, que está aí no comecinho do PET. Agora é hora de verificar sua aprendizagem. Leia com atenção e enumere as alternativas de acordo com seus respectivos contos. Então, você tem aqui a relação dos tipos de contos: conto de terror, humor, realista, conto de fadas, conto fantástico e essa alternativa aqui que o PET esqueceu de digitar, que é o conto psicológico. Então, o que você vai fazer? Você vai analisar esses tipos textuais aqui, esses exemplos de contos aqui, e aí você vai falar: esse primeiro conto aqui, ó, ele é de qual tipo? Ele é de terror, de humor, realista? E aí é só você escrever a letrinha aqui, ó. Então, por exemplo, esse primeiro conto aqui, ele é um conto fantástico. Então, você vai escrever a letra E, tá certo? Então, eu não vou fazer a leitura não, para andar mais rápido aqui a nossa correção, tá? Então, eu vou só mostrar para vocês aqui
como que ficou a resposta. Então, esse primeiro conto aqui é um conto fantástico, tá? Porque acontecem aqui alguns eventos que são inexplicáveis, que são sobrenaturais. O segundo aqui, ó, A Mão do Macaco, é um conto de terror, né? Porque o objetivo dele é provocar um certo medo no leitor. Então, você vai colocar a letra A, que é o conto de terror. O Matadouro é um conto realista, porque ele procura se aproximar do que é real, de alguma coisa que realmente poderia ou que realmente acontece dentro daquele ambiente, lá naquele local, né? Essa história que se passa em Buenos Aires. Então, ele é um conto realista. Ele não tem elementos mágicos, elementos fantásticos, não. A letra D, A Bela e a Fera, todo mundo sabe, né? Esse aqui é o mais fácil. É um conto de fadas. Então, você vai colocar aqui a letra D. A Velha Contrabandista é uma história engraçadíssima. Eu adoro essa história, adoro esse conto. É um conto de humor. E esse conto aqui, ó, Tentação, foi o que o Pet esqueceu de colocar a alternativa pra gente, né? Como quase todos os contos e as histórias de Clarice Lispector, esse aqui é um conto psicológico, porque o personagem fica refletindo, fica pensando consigo mesmo, né? Praticamente pode-se dizer que a história se passa dentro da cabeça do personagem, né? Então, é um conto psicológico porque ele acontece todo sob a perspectiva dos pensamentos do personagem, dos pensamentos, sentimentos e sensações. Então, você vai acrescentar a letra F aqui em cima, ó, porque aqui não tem, né? Você vai colocar a letra F, que é a opção conto psicológico, e aí você vai escrever aqui no seu PET que esse conto Tentação é a letra F, conto psicológico. Você também pode escrever aqui embaixo, se você quiser, o conto psicológico, porque o PET esqueceu de escrever essa alternativa para a gente, tudo bem? Então é isso, pessoal. Essa foi a correção da semana 1 do PET 2. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, comentem, compartilhem e eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!